Fala pessoal, estou de volta, tá, para o nosso segundo vídeo então. E nesse segundo vídeo, tá, a gente vai estar falando então de tipos de matrizes e algumas matrizes especiais, tá? Gente, a organização de matrizes, né, quando a gente toma a matriz como uma tabela, tá, e a relação da organização dela em linhas em colunas, ela pode estar recebendo então alguns nomes, tá, que funciona aí para a gente ter uma dimensão da forma que a matriz ela se encontra, tá? Então, primeira matriz que nós temos é a matriz chamada matriz linha, tá? É porque ela recebe esse nome, tá? Porque ela apresenta apenas uma linha, tá? E várias colunas, tá? Então, no caso de uma matriz linha L, ela sempre vai ter um número fixo, tá? De linhas que é igual a 1 por N colunas, tá? Então ela pode ter livremente várias colunas, mas ela vai estar utilizando apenas uma linha, tá? Ela é uma forma interessante que pode ser utilizada, por exemplo, para representação vetorial, tá? Então a gente tem aqui como um caso a nossa matriz linha dada por uma linha e duas colunas, mas como eu disse, a gente pode ter várias colunas para essa matriz linha, tá? Posso ter uma matriz 1 por 3, 1 por 5, 1 por 7, isso daí dependendo de quantos dados a gente quer fazer a organização, tá? Temos a matriz coluna, então como o nome já diz, né, ela é uma matriz formada por M linhas, ou seja, você vai ter quantas linhas você quiser, tá? Ou quantas linhas forem necessárias para organizar esses dados, mas ela vai ser formada apenas por uma coluna, tá? Então aqui no caso nós temos uma matriz de duas linhas por uma coluna, tá? Também é uma forma muito usada para apresentar-se, né, vetores, como eu fiz ali naquele vídeo de apresentação da disciplina, na qual eu usei, né, uma matriz coluna, tá, para estar representando as componentes em 2 e 3 dimensões do nosso vetor força, né? Eu coloquei ali, para só recordar vocês, eu usei uma matriz para representar o vetor, né, das componentes de uma força. Então eu falava assim, força F, né, ela era dada por o vetor formado pela força em X, força em Y, né, e no caso força em Z, que a gente chegou ali a trabalhar com um sistema de 3 dimensões, né, um vetor no espaço, tá? Que se fosse duas componentes só, um vetor no plano, seria apenas fx e fy, ou seja, duas linhas em uma coluna, tá? Então, isso é uma aplicação ali que a gente também pode estar tomando para cálculos vetoriais, tá? Então, a matriz coluna. Tá? Temos a matriz quadrada, né? Vocês devem ter percebido na apresentação de matrizes que normalmente ela apresenta um formato retangular, né? Definido então pelo número de linhas e colunas, e a matriz quadrada nada mais é uma matriz, tá, onde que o nosso número de linhas e o nosso número de colunas, eles são iguais, tá? Então a gente tem o mesmo dimensionamento, tá? Então M é igual a N, tá? Então eu vou ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? No caso aqui eu tenho uma matriz 2 por 2, tá? Duas linhas por duas colunas, chamada de matriz quadrada. Então, tá? Uma 3 por 3, uma 4 por 4, uma 5 por 5, também são matrizes do tipo quadrada, tá? Uma coisa interessante da matriz quadrada é que a gente pode estar utilizando ou nomenclando ela segundo a sua ordem, tá? Então, ao invés de eu falar matriz 2 por 2, tá? Ou matriz 3 por 3, eu posso estar utilizando simplesmente uma matriz de ordem 2, tá? Ou seja, já subentende que é uma matriz quadrada de ordem 2, ou seja, duas linhas por duas colunas, tá? Uma matriz de ordem 3, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, é interessante que vocês saibam esse conceituamento aí que a gente pode estar utilizando, tá? A matriz nula, tá? É uma matriz simples, né? Qual que é a definição de uma matriz nula? É uma matriz que pode ser linha, pode ser coluna, pode ser quadrada, pode ser retangular, e a característica dela é que todos os seus elementos,
tá, serão elementos nulos. O que isso quer dizer? Que todos os seus elementos serão iguais a zero, tá? Então, os elementos de uma matriz nula são dados, então, porque qualquer elemento ij, né, ou seja, nosso elemento aij, ou mij, ou nij, serão iguais a zero, ou seja, serão elementos nulos aí para a soma, tá? Então, o conceito de matriz nula é esse, uma matriz formada por elementos nulos, tá? Temos também as matrizes chamadas matrizes diagonais, tá? Essas matrizes diagonais, elas são matrizes, tá? Na qual ela vai apresentar valores não nulos, tá? Para os elementos da diagonal, tá? E os demais elementos, tá? Eles são zero, ou seja, eles são elementos nulos, tá? Primeiro, vamos conceituar a questão dessa diagonal de uma matriz, tá? Para que eu tenha uma matriz diagonal, é necessário, então, que a matriz ela seja uma matriz do tipo quadrada, tá? Então, para apresentar diagonal, a matriz necessariamente precisa ser uma matriz quadrada, tá? Então, a gente tem aqui uma matriz P, essa matriz é uma matriz 3 por 3, tá? Ou de ordem 3, tá? E ela, então, apresenta uma diagonal. A diagonal, tá? Ela sai de um dos elementos da nossa matriz e cruza essa matriz inteiramente. Tá? Então, no caso, nós temos o conceito de duas diagonais, que é a diagonal principal, tá? O que seria essa diagonal principal? É a diagonal formada por todos os elementos onde que o índice da linha é igual ao índice da coluna. Então, nós temos aqui essa representação. Note A1, A2,2 e A3,3. Então, esses elementos formam a diagonal principal dessa matriz. Tá? E nós temos a diagonal secundária desta matriz, tá? Então, a diagonal secundária dessa matriz, ela vai ser dada, né? Vamos tomar aqui e entender essa notação, né? Por I mais J é igual a N mais 1. O que seria esse N? N é a ordem da nossa matriz, tá? Então, digamos, essa matriz que nós temos aqui, ela é uma matriz 3 por 3. Tá? Então, eu posso declarar que essa nossa matriz é uma matriz de ordem 3. Perfeito? Então, quer dizer que a soma desses elementos, dos índices dos elementos, né, vão ser dada pela ordem da matriz mais 1. Tá? Então, note que esta diagonal aqui da nossa matriz, se eu somar os seus elementos, ó, 1 mais 3 vai dar 4, 2 mais 2 vai também gerar 4, tá? E este último elemento, que é o A31, ele também, a soma deles dá 4, né? Então, a nossa ordem é 3 dessa matriz, mais 1 vão ser igual a 4, tá? Então, o conceito de diagonal principal, tá? E o conceito de diagonal secundária, tá? Então, quando eu tenho uma matriz diagonal, certo? A matriz diagonal, ela vai apresentar, então, valores ou na diagonal principal, né, formado por essa conceituação de elementos, e todos os demais elementos dessa matriz, tá? Eles serão elementos nulos, tá? Então, todos esses elementos serão zero. Tá? Então, ele vai apresentar elementos não nulos nesta diagonal principal ou vai apresentar elementos não nulos nesta diagonal, que é a diagonal secundária. Tá? E todos os outros elementos, elas serão, então, elementos nulos, né? Serão zero. Tá? Esse conceito de diagonal principal, né, principalmente também a questão da matriz diagonal, podem ser aplicadas para a resolução de sistemas lineares. Então é importante que a gente lembre o que é uma matriz diagonal. Tá? Eu posso utilizar métodos de resolução de sistemas no qual, né, a gente transforma a matriz numa matriz diagonal, tá, para obter a solução desse sistema. Então a gente vai estar provavelmente utilizando essas matrizes na hora que a gente for estudar a resolução de sistemas. Tá?
Temos a matriz triangular superior, tá? E conjuntamente a matriz triangular inferior, tá? Então vamos conceituar aqui rapidinho, tá? O que se trata disso, tá? Ela parte também ali do conceito de uma matriz quadrada, tá? Então para uma matriz ela ser triangular superior ou inferior, é necessário que a nossa matriz, então, ela seja uma matriz quadrada, tá? Então, é necessário que isso aconteça, tá? Matriz quadrada, tá? E essa matriz, ela vai ser formada da seguinte forma, tá? Os elementos dessa matriz serão igual a zero, tá? Para todos os elementos, tá? Aonde que o índice da linha for maior que o índice da coluna, certo? Então, vamos ver aqui no nosso caso, ó, nós temos aqui uma matriz 3 por 3, né, uma matriz quadrada ou matriz de ordem 3, tá? A nossa diagonal principal está aqui, e note que todos os elementos abaixo dessa diagonal principal, eles são zero. Tá? E todos eles, né, todos os elementos que estão abaixo dessa diagonal principal, eles são zero, né, eles são zerados. Tá? E ela apresenta elementos não nulos somente nos elementos acima desta diagonal principal. O que a gente tem que tomar como relação, né? Lembrando esse conceito, I maior que J. Né? Abaixo da diagonal principal, por exemplo, esse cara aqui é o A21, né? Ou seja, segunda linha, primeira coluna. A linha é maior que o índice da coluna. Né? Aqui o A31, elemento da linha, né? O índice da linha é maior que o índice da coluna. Aqui 3 por 2, né? 2, 3, 2. O índice da linha é maior que o índice da coluna. Então, todos esses elementos, eles são zero, tá? Então, uma matriz triangular superior é aquela que todos os elementos abaixo da diagonal principal serão nulos, tá? E os elementos acima da diagonal principal serão elementos não nulos. Lembrando que se forem todos os elementos fossem nulos, né? A gente teria então aquela questão da nossa matriz diagonal, tá? Esse conceito vem porque aqui, se você perceber, você forma um triângulo na parte superior desta matriz, tá? O mesmo acontece aqui na nossa matriz B. Aqui estão os elementos, então, da diagonal principal. Os elementos abaixo da diagonal principal são nulos, no caso eu tenho apenas um, né? E aqui, então, eu tenho o triângulo superior, né? O formato de um triângulo na região superior, tá? Aqui a gente tem uma matriz C, que é uma matriz de ordem 4, 4 por 4, tá? Então aqui está a nossa diagonal principal. Todos os elementos, então, abaixo da diagonal principal, eles são nulos, certo? E os elementos acima da diagonal principal são elementos não nulos, formando, então, essa relação do triângulo superior da nossa matriz. Tá? E a matriz triangular inferior, ela é o oposto, né, desse conceito da matriz superior, né? Aonde vai estar localizados os nossos elementos nulos? Acima da diagonal principal da nossa matriz. Tá? Então ela é uma matriz quadrada, onde os elementos A e J, né, são igual a zero, toda vez que o índice da linha ele for menor que o índice da coluna. Tá? Então, tomando como base a diagonal principal é onde ocorre, né, que nós temos índice de linha e índice de coluna são iguais. Tá? Então, toda vez que eu tenho a diagonal principal, linha e coluna apresentam o mesmo índice, 1, 2, 2. Tá? Todos os elementos que encontram-se abaixo da diagonal principal, o valor da linha é maior que o valor da coluna. Tá? E os elementos que estão acima da diagonal principal, o índice da linha é menor que o índice da coluna. Tá? Então, a triangular inferior, todos os elementos acima, todos mesmo, tá? Os elementos acima da diagonal principal serão zero. Tá? Então, a gente vai ter uma formação de matriz, onde que ela forma um triângulo na região inferior, por isso, matriz triangular inferior. Tá? Então, temos aqui
aqui um elemento apenas, tá? Mas então forma uma matriz triangular inferior, e a mesma coisa acontece na matriz C, que é uma matriz 4x4, tá? Os conceitos de matriz triangular superior e inferior, tá? A gente está associado ao método de resolução de sistemas lineares, no caso, o método de eliminação de Gauss, ou escalonamento, tá? Realizar-se um escalonamento, normalmente a gente faz, então, ou monta, né, uma matriz que é uma matriz triangular superior ou uma matriz triangular inferior. Normalmente a gente vai estar utilizando a triangular inferior, tá? Opa, desculpe, vamos utilizar a matriz triangular superior, tá? Mas está associado também ao processo de resolução de sistemas lineares, tá? E até mesmo para a obtenção de matrizes inversas e outras relações assim, tá? Próximo tipo de matriz, tá, gente, é a matriz transposta, tá? O que é uma matriz transposta, né? Primeiro, o que é transposição? Transposição é você mudar de posição, né? Realizar uma mudança nas posições da nossa matriz, tá? Então, se eu considerar uma matriz qualquer, né, de elementos A e J, M por N, tá? A nossa matriz transposta, então eu indico a matriz transposta, tá, por esse T aqui em cima, tá? Então, a transposta, tá, vai ser dada pelos elementos JI. O que você está percebendo, né? Os elementos da matriz é dado por IJ, linha e coluna. Quando eu realizo essa transposição, né, eu faço a transposta, o índice da linha e da coluna serão invertidos, né? Então você está mudando o posicionamento desses elementos. Isso vai gerar algumas conclusões que a gente pode tirar, que é o seguinte: se eu tenho uma matriz M por N, ou seja, M linhas e N colunas, a sua transposta ela vai inverter, ela vai passar a ter N linhas por M colunas, tá? Então, digamos, né, vou pegar aqui um exemplo claro para a gente ver isso. Se eu tenho uma matriz 3 por 2, ou seja, 3 linhas por 2 colunas, tá? A matriz transposta a esta matriz A, ou seja, a nossa matriz A transposta, tá? Ela vai ser dada por 2 linhas por 3 colunas, né? Então eu realizei essa transposição. A linha vai virar coluna ou a coluna vai virar a linha, tá? Então a transposição desses termos, a mudança da posição desses termos, tá? Então vamos pegar aqui essa primeira matriz e observar o que vai acontecer, tá? Então a matriz A é a matriz 2 por 2, matriz quadrada, tá? 1, 7 na primeira linha e 4, 9 na segunda linha, certo? A matriz transposta à matriz a gente vai realizar então essa mudança da organização dela, tá? Ou seja, esta primeira linha ela vai se tornar a nossa primeira coluna, tá? Então, 1, 7 que estava na primeira linha se torna 1, 7, porém na nossa primeira coluna, tá? Dessa forma, eu estou realizando a mudança dos parâmetros. Veja, né? O A11, se eu inverter a posição de linha e coluna, fica A11 da mesma forma, né? Mas neste caso aqui, o nosso 7, ele é o A12. Ao realizar a transposição, ele passa a ser o A21, tá? Então, houve ali a mudança de posição do nosso termo, tá? Entre a linha e a coluna, tá? E a nossa segunda linha, que era o 4, 9, passa a ser a nossa segunda coluna. Então, eu vou ter 4 e 9, tá? Fiz aqui a transposta da matriz A. Tá? Então, note, este elemento, certo? Este elemento, ele era o elemento A21. Após a transposição, ele se tornou o elemento, tá, A12, tá? Mudou a linha e a coluna dele. Pessoal, e o 9, né? O 9 era o elemento A22, ele continuou sendo o elemento A22
né? Devido aí ao mudar a posição de linha e coluna, no caso não altera a sua posição, já que os índices são iguais, tá? Na nossa matriz B, nós temos então a matriz 2 por 3, tá? Então a gente já pode indicar aí que a transposta dessa matriz, né, vai ser uma matriz 3 por 2, tá? Então vamos montar a nossa matriz aqui. A nossa primeira linha né, 2, 4 e menos 6, e então a matriz transposta de B vai passar a ser, a nossa primeira linha passa a ser então a nossa primeira coluna, ela vai ser 2, 4 e menos 6, tá? Então, alterei. Note que o A11, se eu inverter, ele continua sendo o primeiro elemento, tá? O nosso A21, o nosso A12, né? Ele passa a ser, então, o A21, né? E o nosso elemento A13, ele passa a ser, né? Que era o menos 6, ele passa a ser o elemento A31, tá? Então, é a relação da transposição. E a nossa segunda linha vai se tornar a nossa segunda coluna, então, menos 5, 0 e 9, tá? E note, então, que esse elemento que era o A21, não, desculpe, o A21 não, B21, né, nosso B21, ele passa a ser, né, na nova posição, na nova configuração, ele passa a ser o elemento B12, né? Então, houve a mudança da posição de linha e da coluna. O 0 era o B22, né? Então, ele continua sendo o B22, lembre-se dessa relação, tá? Linha e coluna igual, ou seja, não vai mudar a posição, tá? E o nosso último elemento, que era o elemento B23, né? Ele vai passar a ser, então, né? Que no caso é o 9, ele passa a ser o elemento B32 dessa matriz transposta, tá? Então, a transposição de matrizes. Então, vamos fazer essa C aqui de forma rápida. É uma matriz quadrada, né? De ordem 3, ou seja, uma matriz 3 por 3. E essa nossa matriz, então, ela vai ficar da seguinte forma. Primeira linha, 2, 5, raiz de 2. Então, 2, 5, raiz de 2. A nossa segunda linha, tá, vai ser, então, menos 1, 7 e 2 quintos. Ou seja, gerou a nossa nova segunda coluna, tá? E a nossa terceira linha vai se tornar a nossa terceira coluna, 3, menos 9 e 0. Tá? Temos aqui, então, a matriz transposta a uma matriz qualquer, tá? Então, relação transposição, eu vou mudar a ordenação da nossa matriz entre linhas e colunas, tá? Gente, algumas propriedades, tá? Da nossa matriz transposta, a gente vai estar abordando isso na hora do momento síncrono, tá? Então, eu vou dar uma apagadinha aqui para a gente conseguir visualizar melhor. A gente tem o seguinte, né? Quais são as propriedades de uma matriz transposta? A gente vai estar vendo soma de matrizes, né? Agora, por exemplo, a soma da matriz A mais B transposta, ou seja, a transposição de uma soma de matrizes, ela é igual à soma das duas transpostas, tá? Então, eu posso transpor a matriz A e transpor a matriz B e somá-las, que o resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? A transposição de um produto da matriz por um valor escalar, tá? É igual ao valor escalar K vezes a matriz transposta, tá? Então, eu posso estar aplicando essas operações. A terceira propriedade da matriz transposta é a seguinte: a matriz transposta da transposta, certo? Ou seja, eu aplicar duas transposições, tá? Vai voltar na matriz A, tá? Então, digamos que eu já tenho a matriz A, eu fiz a sua transposta. Se eu determinar a transposta da matriz A transposta, ele vai retornar para a matriz A, né? Então, essa é uma propriedade. Transposta da transposta volta a ser a matriz original, certo? E a quarta propriedade está relacionada ao produto entre duas matrizes, que a gente também vai estar olhando no momento síncrono, tá? De tal forma que o seguinte, o produto, né, ou a transposição de um produto de matrizes,
é igual ao produto de suas transpostas de forma invertida, né? O que é a forma invertida? Ali a gente tinha A vezes a matriz B, tá? O produto, né, a transposta desse produto vai ser dada pela transposta de B vezes a transposta de A, tá? Professor, mas tem diferença? Eu faço 2 vezes 3 e 3 vezes 2, o resultado é o mesmo. Sim, mas para matrizes não, tá? A gente vai estar olhando ali para operações de matrizes, que eu multiplicar a matriz A vezes a matriz B é diferente de eu multiplicar a matriz B vezes a matriz A, tá? Então a gente vai estar olhando para a relação de produtos de matrizes também no momento síncrono, tá? Então essa é uma característica aqui das matrizes transpostas, tá? Gente, matriz simétrica, tá? Outro tipo especial de matriz, né? O que é uma matriz simétrica? Primeiro, toda matriz quadrada, ou seja, vocês podem perceber que a gente está utilizando muito conceitual de matriz quadrada, ou seja, uma matriz quadrada de ordem n, tá? Da tal forma, tá, que a matriz ela vai ser dita, então, matriz simétrica se a transposta dessa matriz for igual à própria matriz. Tá? Então, quando acontecer isso, a gente diz, então, que a matriz ela é uma matriz simétrica. Então, vamos observar aqui. Aqui eu tenho a matriz A, que é 1, 4, 4 e 9, e eu vou determinar, então, a matriz transposta a essa matriz A. Tá? Então, quem é a matriz transposta? Linha vira coluna, né? Então, nós vamos ter aqui a matriz 1, 4, né? Então, eu peguei a primeira linha, transformei ela em coluna, vou pegar a segunda linha e transformar ela em coluna também, tá? Então, 4 e 9. Note, nesse caso, que a matriz A ela é exatamente igual à sua transposta, ou a sua transposta é igual à matriz A. Então, a gente pode nomenclar essa matriz como uma matriz simétrica, tá? Vamos ver o caso aqui da nossa matriz B, né? Então, vamos determinar a matriz transposta à matriz B. Então, a nossa matriz B, linha vira coluna, então vamos ter aqui 1, menos 1 e 4, né? Nossa primeira linha. Nossa segunda coluna, então, vai ficar menos 1, 5 e 2. E a nossa terceira linha vai ser, então, 4, 2 e 7. Tá? Então, note, né, que a nossa matriz B, né, a transposta da nossa matriz B, ela é exatamente igual à matriz B. Tá? Então, a gente pode dizer aí que B é igual à sua transposta. Tá? Então, ela é uma matriz simétrica. Tá? A matriz antissimétrica. Tá, gente? A matriz antissimétrica, ela não vai apresentar as características da simetria que a gente viu na matriz anterior, e ela vai seguir a seguinte relação, tá? A matriz A transposta, ela vai ser igual ao oposto da matriz A, tá? A matriz oposta, tá, gente, é uma matriz cujo os valores, tá, são os opostos da matriz anterior. Tá? Talvez eu acho que está no próximo slide para falar sobre a matriz oposta. Tá? Então, vamos analisar aqui. Vou pegar a matriz A e vou determinar, então, a sua transposta. Tá? Uma transposta da nossa matriz A. Então, a gente vai ter aqui, a transposição vai ser 0, 1 e menos 3, menos 1, 0 e 5, e 3, menos 5 e 0, tá? Qual que é o conceito de oposto? Gente, o oposto é a questão do sinal, né? Então, por exemplo, 5, o número 5, né? O número 5, ele apresenta uma numeração oposta a ele, né? Qual é o oposto do número 5? É o menos 5, certo? Então, questão de oposto. Lembrando, o zero é neutro, né? Ele não é nem um valor positivo nem negativo. Então, note que 0 bateu com 0. 1, ele se tornou menos 1, então ele é o seu oposto. Aqui era menos 3, passou a ser 3.
tá? Aqui era menos 1, passou a ser 1, 0 é neutro, né? 5 menos 5, 3 menos 3, menos 5, 5 e 0 é 0. Tá? Então, note que a transposta da matriz A gerou uma matriz, tá? Em que os elementos da matriz A são os opostos dela, tá? Ou seja, os valores com sinais trocados, né? Os valores opostos a este valor. Tá? A mesma coisa que acontece, então, com a nossa matriz B. Tá? A transposta dessa matriz B, se ela for antissimétrica, tá? Vai ser elementos opostos. Então, a primeira linha vai gerar para a gente, então, 1, 0, 1, menos 4, né? Na nossa coluna. Menos 1, 0 e menos 2. Opa, menos 2 não, 0, 2 positivo. E a nossa terceira linha vai gerar para a gente 4, menos 2 e 0. Tá? Fiz aqui a transposição. Lá, 0, 0, 1, menos 1, menos 4, 4, menos 1, 1, 0, 0, 2, menos 2, 4, menos 4, menos 2, 2 e 0 e 0. Tá? Então, elas são matrizes antissimétricas, ou seja, a nossa matriz A, ou a transposta da matriz A, é igual à oposta da matriz A, tá? E a nossa matriz transposta de B é igual à oposta da matriz B, tá? Então, você tem aqui conceitualmente as duas matrizes antissimétricas, certo? Matriz identidade, tá, gente? Outro tipo de matriz especial muito utilizada também para a resolução de sistemas, tá? O que é essa matriz identidade, tá? Ela é uma matriz, então, quadrada, tá? Vale ressaltar isso, tá? Por ser uma matriz quadrada, então a gente se refere a ela por uma matriz de ordem n, ou seja, qual é a ordem dessa matriz, tá? Indicando ela então por IN, tá? Qual é a característica desta matriz identidade, tá, gente? Todos os seus elementos da diagonal principal, né? Então por isso que ela precisa ser quadrada, são iguais a 1. Tá? Todos os elementos da diagonal principal. Tá? E os demais elementos são iguais a 0. Gente, se vocês fazerem uma associação, a matriz identidade, ela é uma matriz diagonal. Tá? Mas a diferença dela com a matriz diagonal é que os elementos dessa diagonal principal sempre serão 1, obrigatoriamente 1. Tá? Enquanto que a matriz diagonal, os elementos da diagonal principal podem assumir qualquer valor. Tá? Então, o que se refere a I2? Tá? É a identidade de ordem 2, ou seja, ela vai ser uma matriz 2 por 2. Tá? Então, é uma matriz 2 por 2. De forma que os elementos da diagonal principal, lembrando, diagonal principal, o índice da linha é igual ao índice da coluna. Né? Então, eu tenho aqui o primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna, índices iguais, então ele vai ser 1. O nosso próximo elemento, primeira linha, segunda coluna, então ele vai ser 0. Tá? Segunda linha, primeira coluna, o elemento vai ser 0. E segunda linha, segunda coluna, elementos, índices iguais, né, de linha e coluna, o elemento vai ser 1. Tá? Então, a diagonal principal é formada por elementos iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Tá? A matriz I3, né, ou seja, identidade de ordem 3, ela é uma matriz, então, 3 por 3, tá? 3 linhas por 3 colunas. Tá? E ela vai apresentar, então, primeiro valor, linha 1, coluna 1 vai ser 1, linha 1, coluna 2, 0, linha 1, coluna 3, 0, linha 2, coluna 1, 0, linha 2, coluna 2, 1, né, que é o elemento da diagonal principal, linha 2, coluna 3 vai ser 0, linha 3, coluna 1 vai ser 0, linha
3, coluna 2 vai ser 0, e linha 3, coluna 3, índices iguais, ele vai ser 1, tá? Então aqui você percebe uma matriz diagonal, né, em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1, gerando então a nossa matriz identidade, tá? Então, vou reprisar, comentar aqui a matriz I4 e a I5, né? Ou seja, a de ordem 4 e a ordem 5. Então, vocês percebem que a ordem estão indicando, né, o tipo de matriz quadrada que nós temos, quantas linhas e quantas colunas, tá? Então, a matriz identidade de ordem 4 vai ser dada por 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, e a nossa última linha vai ser 0, 0, 0 e 1, tá? Então, a nossa matriz identidade de ordem 4 e a de ordem 5, tá? Vai ficar sendo, então, 1, 0, 0, 0, 0, lembrando que vai ter 5 elementos, né, nessa linha, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, né? Terceira linha, terceira coluna, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, né? Quarta linha, quarta coluna, e a última linha vai ficar sendo 0, 0, 0, 0 e 1, tá? A matriz identidade é importante que ela apresenta um conceitual para a matriz inversa, tá? A gente pode estar utilizando a matriz identidade para obter uma matriz inversa, tá? Inversa e não oposta e nem transposta, tá, gente? Obter-se uma matriz inversa, que a gente vai estar estudando, tá? E ela tem uma propriedade relativamente interessante para o produto entre matrizes, tá? A gente vai estar vendo isso na hora que falar do produto entre duas matrizes, o produto matricial, tá? E aqui está a matriz oposta, tá, gente? A gente viu lá um pouquinho do conceito dela, né? Mas a matriz oposta é a matriz formada pelos, então, elementos opostos da nossa matriz, tá? Então, digamos que nós temos aqui a matriz B, a matriz menos B, então indicando a ideia de oposta, né? O sinal negativo indica o sinal de oposição, tá? A nossa matriz oposta, ela vai ser dada por, né? Então, se o nosso elemento ele é 2, o oposto de 2 é menos 2, o oposto de 7 é menos 7, tá? E o oposto de 31 é menos 31, o oposto de menos 1 é 1, o oposto de 12 é menos 12, o oposto de menos 25, 25 positivo, o oposto de 3 é o menos 3, o oposto de 15 é menos 15 e o oposto de menos 18 é 18, tá? Então essa aqui é a nossa matriz oposta, certo, gente? Bom, pessoal, no primeiro vídeo eu falei que seriam 2, tá? Para o pré-aula, mas no caso serão 3. Eu vou encerrar esse vídeo agora, né, falando de matriz oposta, e eu retorno no próximo vídeo abordando ali a questão de igualdade de matrizes. Então, ó, até daqui a pouco, já volto.